Queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para com todos. Amigos, mais uma vez nós estamos aqui para meditarmos sobre a palavra do bom mestre. Eu queria com os irmãos nessa manhã dar continuidade ao texto que eu falei sobre o livro de Gênesis no vídeo passado. Vamos falar mais um pouco a respeito deste capítulo 3 que fala sobre a queda do homem. Em Gênesis 3, do verso 12 em diante, diz assim: Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor à mulher: Que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmãos, eu queria meditar com vocês nesta manhã a respeito de uma palavra que Deus ministrou no meu coração na hora que eu estava orando, concernente a esse texto, que diz aqui no verso 15: Eu porei inimizade entre ti e a mulher. Inimizade vem de inimigo. Muita gente no evangelho hoje está sucumbindo porque confunde certo tipo de mensagem da Bíblia. Quando fala em serpente, está falando, a serpente simboliza Satanás, é o símbolo de Satanás. Deus diz que colocaria inimizade entre a serpente e o homem, ou seja, entre o diabo e o homem. O diabo não é teu adversário, ele é teu inimigo. Adversário é uma coisa, queridos. Inimigo é outra. No esporte, você não tem inimigo, você tem adversário. E quando você entra para luta no esporte, no futebol, no vôlei, no basquete, em qualquer tipo de esporte, você tem adversários. Você vai, um vai lutar do lado, vai lutar do outro. Um vai sair vencedor. Alguém quer vencer ali, todos os dois lados querem vencer, mas são adversários. Quando termina, eles se dão uma mão, eles se abraçam, a vida segue. Não tem inimizade. Eles não são inimigos, eles são adversários naquele momento do jogo. E é por isso que muita gente está perdendo a batalha na igreja, porque está fazendo de Satanás um adversário e não um inimigo. Ele chega na igreja, luta com todas as garras contra Satanás, mas quando ele sai da porta para fora, ele abraça o diabo e sai de braço dado. Vive de braço dado com o adversário, porque depois que ele sai do ringue, ele dá abraço com o inimigo e sai. Vai fazer as mesmas coisas que o pecador faz. Vai fazer as mesmas coisas que o inimigo dele sugere a fazer. E muita gente está sucumbindo. Porque quando o cristão anda de braço dado com seu inimigo, ele não tem força para lutar contra ele. Em todo o ministério,
terreno. Estou falando aqui concernente à igreja. Que não tem alvo de adversário o pecado, que não prega literalmente contra o pecado, é porque está de braço dado com o senhor do pecado, que é Satanás. Não tem força para lutar contra ele. E foi Deus que disse que ele é inimigo. Eu colocarei inimizade, inimigo. Ele é teu inimigo número 1. Com Satanás não tem acordo. Com Satanás não tem acordo. Com o pecado não tem acordo. Ele é inimigo. Ele não é adversário, ele é inimigo da igreja. Ele é inimigo de Cristo, ele é inimigo do Deus vivo. Jesus, uma seita feita, disse aos discípulos: se fazem isso ao lenho verde, o que não fará com o lenho seco? Ou seja, se estão fazendo isso comigo, estão me chamando, estão dizendo que eu faço a obra de Deus pelo dedo de Beelzebu, o que não fará com vocês? Se chamaram Jesus de endemoniado, o que não fará de nós? Então não tenha Satanás como seu adversário, porque ele não é seu adversário, ele é seu inimigo. Ele é inimigo da igreja. Ele é inimigo da santidade, ele é inimigo da verdade. Ele é inimigo da glória do grande Deus que fez os céus e a terra. Ele é inimigo. Conheço um monte de gente. De ministro a irmãos que congregam em muitos lugares, em muitos ministérios, que hoje anda de mão dada com o inimigo, que antes era inimigo dele, agora virou adversário. E quando você tem um adversário, você fala dele superficialmente. Quer ver se eu estou errado? Observe no futebol. Como é que um colega de profissão fala do outro? Ele sempre pode falar até mal, mas ele fala amenizando. Quando eles vão dar coletiva a relação ao seu adversário, eles dão sempre amenizando. É só adversário, não são inimigos. Por isso que eles não falam, não bate profundo, porque não são inimigos, são simplesmente adversários. Dentro da igreja, estamos vendo a mesma coisa. Ah, mas não é bem assim. Não é desse jeito. Não é assim que a palavra diz. O que é que tem isso? Ah, mas pode casar outras vezes. Você acha que eu vou viver a minha vida inteira com fulano que agora está fazendo isso? E por que casou, cara pálida? Por que casou? Por que fez esse compromisso? Ah, eu comprei, mas agora não posso pagar. E por que comprou? Temos muita gente hoje dando jeitinho para tudo. Não é bem assim, não é bem dessa forma, não é assim que Deus vê. Está sempre amenizando o pecado. É porque o inimigo dele virou adversário. Tem coisa que ele não pode falar. Né? Tem coisa que ele não pode dizer, porque ele está praticando. Porque se o adversário também faz, ele também está fazendo. Então tem coisa que ele não pode bater fundo no adversário. Porque se o adversário vem para cima dele. Se não o adversário vem em cima dele. Observe as coletivas de futebol, de vôlei, de todos os esportes. Para você ver se não é assim. Eu sou muito observador nesta área. Eu gosto muito de esporte. Exatamente para me observar essas coisas. Eu fico de frente da televisão só analisando certas coisas e com isso eu vou aprendendo.
Inimigo é uma coisa, adversário é outra. Satanás não é adversário da igreja, ele é inimigo da igreja. Se você dá uma brecha, ele acaba com sua vida sem pestanejar. Se você dá uma brecha com ele, ele corta a cabeça sem nem pestanejar, sem nem piscar. Agora, quando está de mão dada com ele, aí ele faz questão de ser seu amigo. Porque em você ele vai conquistando terreno. Ele vai conquistando terreno na igreja. Aquele que era crente que virou adversário dele, ou seja, que anda lado a lado com ele, esse ele não destrói, ele não corta a cabeça, ele não quer arrancar a cabeça desse companheiro dele. Não. Por que não? Porque esse vai ser uma isca para que outros sejam atraídos. Para que outras igrejas também sigam o mesmo caminho. Para que outros obreiros, outros pastores sigam o mesmo caminho. Agora você quer ver uma coisa? Como se diz aí no Nordeste? Quer ver o pau comer na casa de Noca? Bate nele para você ver uma coisa. Diz para ele, não, você não é meu adversário, você é meu inimigo. O que Deus mandar eu vou falar, o que a Bíblia diz eu vou dizer para você ver como ele vem em cima. Ele vem para arrebentar, ele vem para destruir. Se levante contra o pecado. Igrejas que batem no pecado, de Gênesis a Apocalipse, dificilmente ela está lotada. Dificilmente os cultos dela é abarrotado. Lembra que Jesus disse que que a porta é estreita e apertado o caminho. Quanto se bate no inimigo, como Deus diz que tem que fazer, dificilmente você vai encontrar templos lotados, abarrotados. Nos dias de Jesus, andava uma multidão com ele, mas toda vez que ele via multidão, ele dava uma chacoalhada, caía todo mundo fora. Ficavam os discípulos tudo assombrados, assustados. Ele disse, você não quer ir também não? Todo aquele que bate no pecado, geralmente ele está sozinho. Dificilmente ele tem alguém do lado dele, a não ser o Deus Todo-Poderoso. Dificilmente. Ah, mas ele é muito mais radical. Ah, mas ele é crente demais. Ah, mas ele é isso. Ah, mas ele é aquilo. Ah, você não está vendo essa santidade toda assim? Ah, isso tem coisa por trás. Inventam tudo com telorota só porque ele está falando da Bíblia. Nada mais. Nada mais. Eu conheço pastores casados 2, 3 vezes. E o povo acha isso normal. Ah, mas porque largou, porque teve isso, porque teve aquilo, porque teve aquilo. Outro dia eu disse para minha esposa aqui em casa, nós conversamos a respeito disso, que ela me falou que conhecia uma pessoa que estava numa situação assim, mas ela me falou, bem, mas ele disse que, ela me falou que por que agora vai viver com a pessoa desse jeito, porque ele bate nela, não sei o quê. Não, mas a Bíblia diz que tem que viver. Se o infeliz está lhe batendo, larga esse infeliz fora porque ele nunca foi crente. O que a Bíblia diz é você casar de novo. Se esse infeliz que diz que é cristão e chega em casa e dá uma surra na mulher, ele tem mais é que ser preso. O que a Bíblia fala é você arrumar outro, é você casar. Eu disse para ela, vale a pena 10, 15, 20 anos aqui depois de você casado, você viver só 10, 15, 20, 30 anos e herdar a vida eterna. Você quer pagar a vida eterna por causa de 10, 15 anos de prazer aqui com outro? Ou com outra? Eu já passei dos 60. Vai que minha mulher amanhã se invoca e vai embora, milagre. Eu vou arrumar outra pra quê? Me diga.
Hã? Eu já estou para lá do que para cá, eu já estou mais para o fim do que para o começo. E mesmo se tivesse no começo, não valia a pena. Mesmo se eu tivesse 20, não valia a pena. Jesus diz: tome a sua cruz e siga-me. Não é fácil pregar sobre isso. Ninguém prega por aí. Não é fácil falar sobre isso. Ninguém fala por aí. Ninguém fala por aí. Hoje as pessoas, muitos obreiros, andam de mão dada com o inimigo. Fala aquilo que o inimigo sugere a ele falar. Você chega em alguns púlpitos por aí, o líder da igreja chega para você e diz: sua irmã não pode falar sobre isso, irmão maneira, porque aqui a gente tem uma norma. Eu falei: seu irmão, mas a norma é a Bíblia. O manual da igreja é a Bíblia. Você não pode rasgando os textos, as páginas da Bíblia, aquilo que você não quer que seja pregado na igreja. Você não pode pegar na Bíblia e rasgar fora, daqui um dia não tem mais nenhuma página. Onde nós vamos parar com isso? Nunca estipulei R$1 para eu ministrar em lugar nenhum. Dar uma palavra. Nunca. Mas geralmente quando termino os cultos, que estou ministrando, eu saio. Quando eu já estou indo embora, vem um obreiro de lá para cá com o envelope que o pastor mandou lhe entregar. Mas... amém, glória a Deus por isso. Mas por que cobram? Porque tem quem paga. Como é que você pode pagar uma pessoa para ministrar uma palavra 3 dias na sua igreja e você dá 30, 40 mil reais para ele? É porque tem quem paga. Como é que uma pessoa que diz que adora a Deus, que louva a Deus, e vai na sua igreja e você dá 30, 40 mil para eles? 10, 15, 20. Então é preciso ser coerente. A Bíblia diz que aquele que ministra do altar, que viva do altar. Viver do altar é você viver pela mão de Deus, irmão. É Deus em que lhe dá. Não é eu dizer o quanto eu quero. É Deus é que tem que dizer o que você precisa para sobreviver, para viver. E não envergonhar o nome dele. E não escandalizar o nome dele. Ser sustentado por Deus. É Deus que diz: você vai falar da minha palavra ali, mas se eu quiser lhe dar R$1, eu lhe dou. Se eu não quiser, você vai lá, ministra e vem embora e acabou-se. Eu creio assim. Quem não quiser crer assim, tô nem aí. Tô nem aí. Mas eu creio assim. Creio assim. O dia que tiver feijão, eu glorifico a Deus pelo feijão. Se amanhã tiver o feijão e tiver a mistura, eu glorifico a Deus porque ele já mandou a mistura. E nunca passei necessidade, nunca passei fome, nem eu nem minha família. E creio que se um dia passar, eu glorifico a Deus do mesmo jeito, porque eu já passei. E não foi pouca não. E não morri, estou vivo aqui hoje, graças a Deus. Por que eu falo isso? Porque vale a pena, a eternidade vale a pena. Você passar qualquer sacrifício aqui por amor a Deus para viver junto com Ele. Isso vale a pena, irmãos. Porque você conseguir alguns bens aqui nessa terra e depois ficar aqui. Ser despojado da eternidade. Como eu já falei sobre isso nos vídeos passados. Cuidado, amado. Satanás não é teu adversário, ele é teu inimigo. Ele não quer que você entre nos céus, ele não quer que você vá para lá. Ele vai fazer de tudo aqui na terra para que você não entre lá, para que eu e você não entramos lá. E qual é a maneira de nós não entrarmos lá? É ele tentar desviar você da verdade.
O máximo de lama que ele puder jogar nas suas vestes, ele vai jogar. O máximo de sujeira que ele puder jogar na sua vida, ele vai jogar. É só andar de braço dado com ele. Anda de braço dado com ele para você ver. Tenha ele como adversário para você ver. Eu não quero acordo com ele. Jesus no Getsemane estava orando lá com os discípulos, e os discípulos dormiam, ele ia, orava, voltava, os discípulos dormiam, ele ia, orava, os discípulos voltava, os discípulos dormindo. Ele disse, mas nem uma hora pudesse vigiar comigo? Levantar e vamos embora, cair vem o inimigo, e de mim ele não tem nada. 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 Que ele também não possa ter nada da nossa vida. Mas nem a unha, nem um pedacinho da unha. Que Deus nos abençoe. Que Deus em Cristo vos nos abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua igreja. Que Deus abençoe seus obreiros. Que os ministros de Deus tenham a graça e a revelação de Deus para se fortalecer cada dia mais na palavra do grande bom mestre. Deus abençoe, amados, em nome de Jesus.